Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera. Esta é a edição número 82 do programa Consciência Próspera. Nessa edição nós teremos dois temas. Teremos o tema Saúde, Dinheiro, Saúde Sagrado, Dinheiro, Saúde Sagrado e Dinâmica Energética do Psiquismo. São dois temas que nós iremos abordar aqui. São dois convidados que conhecem muito do assunto, trabalham com isso há muito tempo. Vocês vão ter o privilégio e o prazer de ter aí acesso a essas informações com esses autores, com essas pessoas que praticam isso há muito tempo. Antes ainda de falar e apresentar sobre o nosso convidado, quero dizer que o Instituto Biosegredo, ele apoia esse programa. Então a gente tem um apoio aqui, o programa Consciência Próspera tem um apoio do Instituto Biosegredo, que desenvolve diversos cursos voltados para a área de radiestesia, radiônica, apometria e diversos outros assuntos que vocês podem ver através do site, estudar através do site, pesquisar através do site e lá alguns temas relacionados com PNL, por exemplo, com Getúlio Gomes, tem o Darcio Cavallini e o Juan Ribot, que são bastante conhecidos aí na mídia, vocês terão o prazer de desfrutar dessas informações. E na parte técnica nós contamos aqui com o apoio de Alexandre Ferreira, produtor de áudio e vídeo, Ale, que está aí comandando aí os botões aí da programação do nosso programa Consciência Próspera. Antes de começar ainda, uma mensagem para você que a gente trouxe aqui, vamos ler para você. Aprendi que não importa se eu esteja em uma posição de grande status na sociedade, ou melhor que as pessoas imaginam sobre. Se eu não tiver amor pelo que sou e pelo que faço, estaria morrendo e não vivendo. E uma das coisas que a gente pensa no nosso dia a dia, e às vezes tem pessoas que morrem, até que não apenas fica num estado de morte constante, é relacionado com o dinheiro, né? O tema do nosso primeiro bloco é saúde, dinheiro, saúde e sagrado. Estou colocando sempre saúde na frente, mas é dinheiro, saúde e sagrado. É o autor desse livro aqui, o Valdemar Magaldi Filho, que está aqui nos estúdios aqui do programa Consciência Próxima, Valdemar Magaldi Filho. Ele é formado em psicologia, doutorado na ciência da religião e tem um belíssimo trabalho aqui, já na segunda edição do livro, né? Uhum. Seja bem-vindo aqui, Valdemar. Está indo para a terceira? Uhum. Qual é o ano que foi publicado esse livro, Dinheiro? A primeira edição, 2006. A segunda, 2010, e agora acho que em 2012 vai para a terceira. Olha que bacana. E o que motivou você a escrever esse livro, Dinheiro, Saúde e Sagrado? Bom, eu tenho uma jornada bem complexa aí, né, Samuel? Eu comecei na área da medicina e fui trabalhar em laboratório farmacêutico, fiz uma carreira na área corporativa, passei pelo mundo também dos negócios, montei um restaurante para poder sair desse laboratório e nesse ínterim fui desembocar na psicologia e descobri Carl Gustav Jung. E quando eu descobri a psicologia junguiana, eu me apaixonei por toda essa visão de homem que integra corpo, alma, mente, sociedade e espírito. E a partir de então, me enveredei para estudar ciências da religião, como o próprio Jung fez. Fiz mestrado e depois doutorado. Esse livro é o resultante do meu doutorado, só que depois rearranjado para um público mais amplo, não só o cientista da religião. Você alterou então a linguagem? Alterei a linguagem e botei mais algumas coisas nele, porque na verdade a ideia vem da minha prática clínica. Eu atendo há mais de 25 anos como analista junguiano, e nessa minha experiência como analista, eu vejo que todas as queixas que vêm ao consultório, elas estão sempre em torno dessas três dimensões. Ou o indivíduo está reclamando por causa da questão econômica, ou ele está reclamando por causa da saúde, ou ele está reclamando porque ele perdeu o sentido e o significado da vida. Aliás, no livro eu deixo claro que a doença do século, que é a depressão em todas as suas variações, síndrome do pânico, compulsão alimentar, compulsão de droga e tudo mais, no fundo é uma ferida espiritual. É o distanciamento da relação do homem com o sagrado. Como Jung dizia, o homem matou os deuses e os deuses se tornaram doenças e fazem estripulias no nosso consultório. Praticamente a sua história de vida é uma jornada do campo, a jornada do herói, que faz aqueles movimentos e aquelas mudanças, e através das suas mudanças traz o fogo sagrado, ou a chama, ou o tesouro para isso, né? O primeiro tema aqui que a gente pode estar perguntando em relação ao livro é dinheiro, né? Na sua visão, como que é que o ser humano enxerga, ou como que você enxerga no nosso contemporâneo agora o dinheiro? Como que você enxerga o dinheiro no contemporâneo? Então, o dinheiro ele tem duplo sentido, Samuel. Primeiro,
é assim, ele é uma energia que pode ser usada para fazer coisas maravilhosas, assim como pode ser usada para fazer coisas muito ruins. O grande mérito do dinheiro foi ele ter conseguido, de alguma maneira, se propagar por toda a humanidade. Hoje, todo mundo tem fé no dinheiro. Uma nota de dólar, ela é aceita no mundo inteiro. As pessoas não aceitam o credo cristão lá na Arábia, não aceitam o credo hinduísta aqui no Brasil, mas uma nota de $1 é aceita em todos os lugares, porque as pessoas sabem que aquele dinheiro tem um poder de transformar, né, coisas, ou de adquirir coisas. Então, assim, o dinheiro, antes de mais nada, foi um ato de fé. Olha que doido, né? Que uniu todas as pessoas, mas que também desune todas as pessoas, né? Então, assim, o dinheiro, ele tem muito a ver com o sagrado e, paralelamente, ele tem muito a ver com a nossa real situação econômica, que está em total colapso por conta desse capitalismo selvagem, né? Que tirou a saúde do ser humano. E nesse processo do dinheiro, como que a gente pode, por exemplo, usar o dinheiro para o sagrado ou em benefício do sagrado? Então, eu coloco nesse livro muito a questão do autoconhecimento, né? Eu entendo que a grande razão do sofrimento humano e dessa iniquidade toda tem a ver com a falta de autoconhecimento. Se o indivíduo não se conhece, ele não sabe de onde veio e para onde vai, ele perde a noção do sentido da vida. Toda vez que você está vivendo uma vida sem sentido, sem uma direção, você fica à mercê do desastre, você fica à mercê da tragédia, porque a palavra desastre ou tragédia tem a ver com isso. Perda da trajetória ou perda do conhecimento da conexão com os astros, desastro, né? Então, assim, à medida que o indivíduo se autoconhece, ele começa a perceber que a vida dele é muito além do que simplesmente destruir a saúde, a própria vida para acumular dinheiro, depois perder o dinheiro para recuperar aquilo que ele conquistou e viver como se nunca fosse morrer e morrer como se nunca tivesse vivido, como dizia lá o Dalai Lama, né? Então, assim, ele começa a perceber que ele veio para produzir algo, né? Ele veio para servir. E aí que entra a psicologia junguiana, porque o Jung diz, olha, o indivíduo é feliz quando ele serve, né? A palavra felicidade vem daí, do latim é felix, que significa fértil e livre, né? Só que dentro das nossas realidades o indivíduo perde a liberdade e perde a fertilidade também, né? Então, nesse sentido, se ele usa o dinheiro para se capacitar, se ele usa o dinheiro para poder servir ao próprio humano, esse dinheiro está sendo bem usado e ela entra num ciclo virtuoso. Mas se ele usa o dinheiro só para poder ter poder, para afugentar os medos, porque ele não se conhece direito, esse dinheiro acaba virando mais um elemento de doença para ele. De certa forma, por exemplo, nos seus atendimentos de décadas aí, atendendo pessoas, quando chega uma pessoa, por exemplo, que tem um problema relacionado com, por exemplo, chega no seu consultório uma pessoa que você sabe, ela até coloca isso na consultoria, no atendimento, de que ela tem uma situação financeira excelente, tem dinheiro, tem status, vamos dizer, tem diversos bens materiais, mas carece, por exemplo, de propósito, não tem um propósito de vida. Como é que você lida normalmente com essas pessoas que chegam no consultório com essa queixa? Eu não sei, eu não encontro sentido na vida e apesar de estar tendo sucesso na vida, até quebra aquela crença do que dinheiro traz felicidade, né? Porque assim, ele tem o dinheiro, mas não tem... A gente fala, o dinheiro compra a casa, não compra o lar, compra sexo, mas não compra amor, e assim vai, né? Faltou o relacionamento, porque muito provavelmente esse indivíduo, para conseguir esse dinheiro, ele passou por cima dos outros. Então ele matou os vínculos de relacionamento para poder ter o dinheiro. Agora ele tem o dinheiro e não tem os vínculos. E é interessante, porque eu cheguei a trabalhar, numa época da minha vida, com doentes terminais. E o indivíduo que está lá, próximo da morte, ele não fala do dinheiro, das aplicações, das propriedades, ele fala das relações, né? Ou seja, o mais importante para o ser humano são os vínculos, né? E não o acúmulo monetário ou material que ele conquistou, porque isso, como dizem aí, caixão não tem gaveta, vai embora, né?
Legal. E você, nos seus anos de pesquisas e atendimentos, você por um acaso encontrou pessoas ou seres humanos em que reconhecem que o seu propósito encontra sentido, inclusive tendo uma situação financeira boa e que possa beneficiar muitas outras pessoas? Você interagiu também com essas pessoas que também têm esse ponto de que eu gosto de fazer, por exemplo, dinheiro, eu gosto de ter dinheiro e eu gosto de beneficiar muitas das pessoas e porque eu tenho dinheiro eu posso fazer isso e é assim um ciclo que vai... Então, hoje eu tenho uma experiência grande de indivíduos que vêm ao meu consultório com uma condição econômica razoavelmente privilegiada em relação à média da humanidade e sem sentido de vida. Depressivo, sem significado, tendo que tomar remédio, ou usando e abusando de álcool, ou de compra, mas a vida está vazia. E quando a gente começa a trabalhar e percebe que começa a surgir aquilo que a gente chama de, o Jung chama de daimon, né, que vem lá de Heráclito, que é aquilo que é o dinamismo de vida, né? O indivíduo parece que ele acende, ele ilumina, e aí ele encontra um propósito para servir. E à medida que ele começa a usar todo esse poder econômico que ele tem para esse servir, e que não é distribuir dinheiro, mas é se engajar com a inclusão social, é se engajar com as relações interpessoais, é diminuir o processo de discriminação, é trabalhar melhor com a redistribuição de renda e até com cuidado do planeta, né? Porque o planeta hoje está numa situação de crise enorme. Ele encontrou um significado para a vida. E aí a coisa ganha um outro caminho, né? Eu costumo fazer uma comparação bem recente e atual entre o Steve Jobs e o Bill Gates, né? Você vê, os dois indivíduos são concorrentes, os dois milionários. O Steve Jobs fez uma doença que eu entendo como psicossomática, ele faz uma doença de pâncreas. O pâncreas é o órgão que trabalha com a gestão energética do corpo, o dinheiro é uma energia. Ele conseguiu acumular 75 bilhões de dólares para ele, no bolsinho dele, né? E não fez nada a não ser se defender dele mesmo. Tanto é que ele criava só sistemas para evitar que fizessem a pirataria do processo dele. Ele estava defendendo dele, porque ele começou pirateando, inclusive, né? Ele começou fazendo o movimento inverso. Em compensação, o Bill Gates, no meio do caminho, conseguiu usar toda a fortuna dele para trabalhar com fundações, com pesquisa do câncer, pesquisa de inclusão social. Conclusão, ele já queimou 2 ou 3 vezes a fortuna e continua fazendo fortuna. Só que ele está criando uma condição de vida muito saudável para ele e para o entorno relacional dele. Então, assim, é a maneira do uso do dinheiro que vai diferenciar, né, a qualidade de vida do próprio indivíduo. Em diversos momentos na sua fala trouxe Jung, né? Para as pessoas poderem entender, talvez não compreendam ao certo o que é a psicologia junguiana. Você também é um professor, é coordenador de formação psicossomática, então o que é a psicologia junguiana? Eu, na verdade, assim, eu sou fundador do IGEP, né, que é Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa. Convido as pessoas a visitarem o site, que é www.ijepigep.com.br. Lá tem vários vídeos, vários artigos e material meu e de meus colegas professores, e a gente coordena cursos lá de Jung, psicossomática, dependência, abuso, compulsão, arte-terapia. Mas tudo é a base de Jung. E Jung, para mim, ele é um indivíduo que foi revolucionário na época dele. Ele morre por volta de 1960, mas ele teve uma pequena passagem de 4, 5 anos de relacionamento com Freud, mas a divergência entre eles era gritante desde o início, porque o Jung nunca abriu mão da dimensão espiritual do ser humano, da busca de sentido e significado. Ele que cunhou palavras que hoje é usada largamente no mundo holístico e transpessoal, que é sincronicidade, mandala, complexo, e assim por diante, né? E individuação, que é o caminho. E ele diz assim, o indivíduo, ele tem um propósito, ele veio aqui para ir além de comer, beber, dormir, ter prazer e esperar a morte chegar. Ele veio para servir, né? E quando ele se desvia do servir, é que ele adoece. Como eu fiz minha jornada inicial na medicina e tive contato com homeopatia, eu sou homeopata também, o Hahnemann fala, todo indivíduo que vai para o caminho equivocado e desvia do mais alto fim existencial, que é o chamado, ele adoece.
a doença é como se fosse uma possibilidade de tomada de consciência, né? Aí casou demais. Então, o meu primeiro trabalho, na verdade, foi a aproximação de Jung com Hahnemann. E depois eu fui me aprofundando mais no Jung. Mas, assim, eu vejo que o Jung ele é a base para todo esse pensamento do homem contemporâneo, né? Para entender o sentido de vida mesmo. Muito bom. Recentemente, em 2008, teve todo aquele processo relacionado às questões financeiras, né? E sempre em épocas de crises financeiras, os seres humanos é fácil encontrar pessoas que nesse momento falam assim, olha, eu acho que agora vai acabar o sistema, eu acho que agora esse sistema monetário que a gente vive vai terminar. Na sua opinião, esse sistema financeiro, o sistema onde nós estamos inseridos, ele ainda tem fôlego para continuar, ele ainda tem possibilidades de trazer uma finalidade porque ele foi criado? O que você acha? E o que você acha também desse pensamento dessas pessoas que sempre acham que é o fim e vai acabar? Samuel, eu entendo assim, o sistema financeiro, esse capitalismo neoliberal, ele está sucumbindo mesmo, né? Ou seja, a Europa está se destruindo, ela não vai conseguir manter, os Estados Unidos está fazendo uma emissão contínua de dinheiro, também não vai bancar. Nós estamos aí para frente com dois gargalos enormes, um é o gargalo da crise ambiental, com aquecimento e diminuição do abastecimento, e o outro gargalo é a escassez do petróleo, que é uma coisa também recente. Então, assim, com todo esse dinamismo, certamente vai ter que ser reinventado o sistema econômico mundial, né? Este capitalismo não vai bancar mais. Ou seja, ou a gente vai para aquilo que Jung chama de alteridade, que é uma fase posterior ao patriarcado, onde cada um consegue sair de si para se ver com o olho do outro, e aí sim vai acontecer a distribuição e redistribuição da renda e tudo mais, ou então a gente vai ficar tentando manter o patriarcado, e aí a possibilidade de conflitos sangrentos é cada vez maior. Vou pedir para o Alexandre, então, trazer para nós uma imagem, que é a frase que está aí para a gente ler, o nosso convidado comentar. Homem, conhece a ti mesmo, e só então poderás conhecer os deuses. Comente esse, homem, conhece a ti mesmo, e só então conhecerás os deuses. Isso está no oráculo de Delfos, né? E Hipócrates traz isso como uma base da medicina, ou seja, a medicina está lá. Homem, conheça-te a ti mesmo, né? E só assim poderá conhecer, na verdade, o Deus que habita em ti, para conhecer os deuses que habitam no outro, né? Ou seja, porque o sagrado está dentro. A gente tem que entender que quando nós vamos em qualquer culto ou em qualquer religião, prática religiosa, nós não estamos indo lá para encontrar Deus. Nós estamos indo lá para levá-lo, porque ele está dentro de cada um de nós, né? E a partir desse conhecimento desse Deus interior, a gente se conhece, obviamente, né? E nesse processo de autoconhecimento, qual é a importância que você atribui, o que você atribui em relação a pessoa ter, por exemplo, criar, desenvolveu? Desde muito jovem, eu sempre gostei de fazer essa coisa de autoconhecimento, de anotar meus sonhos, de anotar minhas percepções, de anotar meus insights. Qual a importância de se criar um inventário existencial? Então, isso é o que eu termino no meu livro, né? Ou seja, no final do meu livro, não sei se você chegou a ver, né? Está bem aqui no finzinho, o fim do livro, eu coloco aqui um inventário existencial. E eu faço com que o indivíduo, não é um livro de autoajuda, é um livro de autoconhecimento, está lá, né? Inventário existencial. E aí eu tenho 16 perguntas, como um roteiro para o autoconhecimento. E esse inventário começa assim: o que eu tenho de padrão que eu imagino ser, que eu trago de herança da minha mãe, de herança do meu pai, de herança do espírito da época, o que eu consigo imaginar da minha vida sem esses padrões, o que pode mudar para melhor, para pior, se eu transformar em alguma coisa, da onde eu vim de fato, para onde eu vou. Essas perguntas, que são perguntas que geram conflitos, elas ampliam muito a consciência, e ampliando a consciência o indivíduo consegue encontrar foco, né? E com foco tudo fica bem, né? Eu digo assim, o indivíduo que está com foco, ele pode estar em qualquer lugar, ele não vai perder a luz dele. Eu brinco dizendo assim, o ser humano não é batata. Do ponto de vista da batata, ou da laranja, né? Assim, uma laranja podre no saco de laranja apodrece o saco todo.
Um ser humano que está com foco, ele pode estar num saco de homens podres. Além dele não apodrecer, é capaz dele desapodrecer os outros homens, né? Porque ele não perdeu o foco. Sim. Né? E para mim isso é importante. Né? Isso é a base do autoconhecimento. Que legal, não sabia que tinha esse inventário no livro. Eu ainda não tenho o exemplar do livro Dinheiro, Saúde e Sagrado, mas recomendo a você, já pelo nosso bate-papo, você já poder sentir que o nosso autor aqui ele tem uma experiência muito grande a respeito do tema. Né? E um outro tema também que é relacionado com dinheiro, e com saúde e com sagrado. Eu recentemente, há algum tempo atrás, participei de diversas aulas com o Domênico De Masi, que fala sobre o ócio criativo. E qual é a sua visão, como é que você percebe, por exemplo, aqueles indivíduos que estão na sociedade ou que estão no dia a dia, e eles são considerados até improdutivos e até um peso para a sociedade, em contraponto das pessoas que têm e que exercem um ócio criativo? Então, é que a gente tem que fazer uma distinção entre a improdutividade e o ócio. Né? O improdutivo, muitas vezes, ele até pode acumular dinheiro, mas é aquele indivíduo que não produz nada de positivo para o social, ele só tira e acumula. Ele é um acumulador. Sim. Né? Diferente do indivíduo que, ao invés de ser improdutivo, ele está ocioso transitoriamente. Na religião a gente fala entre ócio e labor. Labor é elaborar, fazer, produzir. Mas depois você tem que ter um momento de ócio para poder avaliar aquilo que você elaborou. Né? Quem foge do ócio é quem foge de si mesmo. Por isso que a palavra negócio significa negar o ócio. O indivíduo se transformou num negócio, ele nega o próprio ócio. E aí ele não tem criatividade. Hoje a gente fala muito em criatividade. A base da criatividade é você ter um sistema onde você dá liberdade para o indivíduo, onde você elimina a burocracia, onde você tira a especialização como a meta, porque a especialização te tira do criativo, né? Você sabe cada vez mais e cada vez menos, né? E tira o indivíduo da rotina. Leva ele para o diverso, para a diversão. Né? Aí a coisa criativa surge. Mas assim, o que a gente vê é que não convém para o sistema a criatividade. Por quê? Porque a criatividade, ela questiona o sistema. A criatividade quebra os paradigmas. É melhor não ser criativo. É melhor você ser só, né, repetitivo. Ficar lá, né, na rotina, na especialização, na burocracia, e tá tudo certo. Bom, o nosso tema é dinheiro, saúde e sagrado. A gente há alguns anos desenvolve um trabalho, vivencial, que chama-se Cinevivência, onde vai assistindo filmes e vivenciando. Para esse tema, dinheiro, saúde e sagrado, quais os filmes que você indicaria ao nosso amigo internado que está assistindo a gente? Vixe, tem tantos interessantes, né? Um dos que eu acho mais lindo e antigo é Irmão Sol, Irmã Lua, né? Do Zeffirelli, porque é a base de tudo. E São Francisco, ele quebra muito paradigma. Ele fala, olha, quanto menos eu tenho, mais leve eu fico, mais alto eu voo, né? E ele fez uma abertura, né, de toda aquela base burguesa, né, que ele tinha, questionando inclusive a igreja e o Estado, para poder fazer a inclusão dos leprosos, né, na igreja de São Damião. Então, para mim é um filme lindo e épico, fantástico. Mais recentemente, nós tivemos aí esse livro, A Lista, né, com o Morgan Freeman, que é o cara que está antes de partir, né? Acho que a lista é em inglês, né? O nome é The Bucket, né? Que é em inglês, mas é o Morgan Freeman e qual é o nome dele? Eu não lembro. Daqui a pouco vem o nome dele aí. Eu gosto dele, ele é um cara interessante. Ele foi o mesmo ator que fez Jack Nicholson, que fez aquele outro filme lá do Toque, do transtorno. Melhor Impossível. Melhor Impossível, exatamente. Jack Nicholson. Agora, sei lá, me faltam na cabeça assim. Há pouco tempo teve um interessante que era No Limite. Interessante, com a Susan Bullock também, né, que ela trabalhava, e que mostrava toda essa maluquice de uma cidade de Los Angeles e as pessoas vivendo no limite, né, e sem relação, sem troca, né, e por trás toda a questão do dinheiro. Wall Street é um clássico, né, mais clássico que Wall Street, e que para mim é considerado um dos filmes mais
importantes de toda a história da cinematografia do mundo, que é do Orson Welles, que é o Cidadão Kane, né? Que você vê que é um caso também do indivíduo que herdou toda uma fortuna e tentou comprar relacionamento e não teve, comprar prestígio e não teve, e viveu, né, com aquele rosebud, que era aquele botão de rosa que não desabrochou a vida toda, né? Muito bem. A gente já está chegando já aqui ao final desse bloco, né, da participação aqui do Valdemar, mas antes ainda eu quero fazer mais uma pergunta relacionada com essa crescente depressão, angústia e baixa autoestima do ser humano. O que é que você recomendaria aos nossos amigos internautas nesse momento que está sempre um número crescente de pessoas que passam por esse processo, que estão nesse processo? Então, no meu livro eu até faço um paralelo, eu falo sobre depressão e melancolia e explico que as pessoas confundem uma coisa com a outra. Depressão é pressão para dentro. Depressão é um indivíduo que está numa relação de muita euforia, euphoros, fora de si, e pouco amor. Então a depressão é para ele aprender a amar a si mesmo. Diferente da melancolia, que o indivíduo tem uma profundidade de alma, mas não consegue se entregar para o amor. Né, que é aquele filme As Horas, né, que fala sobre Miss Dalloway, né? Então, assim, Virginia Woolf, né? O melancólico, ele tem profundidade, mas não acredita no amor. O depressivo, ele quer o oba-oba, essa ficação, né? Agora, beijar na boca, beijar na boca, beijar na boca, ficar com vários, mas não fica nada. A depressão é para buscar a alma. Na verdade, a depressão é a doença da alma, é a doença da crise do sagrado. É considerada, na minha visão, a terceira onda psiquiátrica que surge na humanidade ocidental. Terceira onda, quais são as ondas anteriores? A primeira onda psiquiátrica foi a histeria, e ela representa a necessidade do feminino ser incluído no social. O hister é o útero que gritava desesperadamente, homens e mulheres sofriam de histeria, porque a mulher não tinha direito a nada, a voto, a gozo, a prazer, a nada. Quando passa essa onda histérica, porque a mulher ganhou inclusão social, surge a segunda onda, que é a esquizofrenia, que Jung chamava de demência precoce. E aí você vê isso na arte, você vê isso em todos os lugares. Por quê? Porque a gente tem que sair daquele positivismo maniqueísta, de preto no branco. Hoje a gente sabe que a luz é onda e partícula, tudo é relativo, Einstein mostra isso. A hora que a humanidade relativizou a vida, parou de acontecer esquizofrenia também como uma grande crise. E agora nós estamos na terceira onda, que é a depressão, que é o retorno do sagrado. É a ressacralização, o reencantamento da vida, porque as pessoas perderam o encanto, né? Muito bem. Chegando ao final, pedir para o nosso amigo convidado aqui, o Valdemar Magaldi Filho, deixar sua mensagem final. Ele é autor do livro Dinheiro, Saúde e Sagrado, da editora Eleva Cultural. Muito bem. Eu tenho uma frase que eu sempre falo em aulas, e eu acho que é importante a gente sempre repetir. E a frase é a seguinte: ninguém tem a capacidade, o poder de transformar ninguém, porém ninguém consegue se transformar sozinho. A transformação depende da relação. Te agradeço a participação do Valdemar aqui. Agradecemos também vocês que estão assistindo a gente aqui via internet. Agradecemos ao Instituto Biosegredo, o nome do Tássio Cavalini, e também Alexandre Ferreira, que está aqui na parte técnica. Espero vocês aí daqui a pouco no próximo bloco dessa edição 82 do programa Consciência Próspera. Fique com a gente, hein? Até já.